Últimas notícias do Botafogo, que se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid em jogo decisivo pela vaga nas oitavas. A equipe do jogo aberto se rende ao fogão depois de vitória sobre o PSG. Após perder a aposta de que o Botafogo e o Flamengo não conseguiriam nem empatar contra Chelsea e PSG, Pedrosa serve a equipe do Café TV vestido de Ana Maria Braga de avental e peruca. E a mídia paulista, personificada por Flávio Prado, não para de querer desmerecer o Botafogo e esse feito épico que foi vencer o PSG. Não apenas vencer, anular. O John tava com o uniforme limpinho no final do jogo. Anulamos o PSG. Vamos ver aqui o Pilhado exaltando o Botafogo, elogiando, depois de ter duvidado muito. Mas pelo menos já fazendo a parte dele de elogiar depois do jogo. E o Flávio Prado, que vergonha, puro bairrismo isso. Querer desmerecer o Botafogo e, por tabela, todo o futebol brasileiro. Vamos lá, mais um Mama Gringo aí. Isso é muito mais agora, mas depois a gente conversa. E antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Principalmente, ative o sininho, porque vocês estão vendo, nos últimos 3, 4 dias, é papo de 6 vídeos por dia. É muito conteúdo, não tem hora. Pode entrar meio-dia, 2 da tarde, 3. Teve vídeo 5 da manhã, meia-noite. Então toda hora tem vídeo aqui, toda hora tem conteúdo. Ative o sininho, porque só assim você vai receber os avisos que tem conteúdo novo aqui no canal. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Alô, Alex Escobar, muito bom dia pra você, pra quem nos acompanha no Globo Esporte. Seguinte, sabadão, início de verão no hemisfério norte, de notícia importante, porque o Botafogo vai fazer um treino completamente fechado. Os jornalistas, nós não poderemos acompanhar, mas é um treino de estratégia, de montagem da equipe para enfrentar o Atlético de Madrid na próxima segunda-feira. Não deve ter novidade, tá? A equipe do Botafogo, já que funcionou tão bem essa vitória histórica do campeão da América 1-0 na última quinta-feira sobre o PSG, o campeão europeu. Portanto, Alain no meio-campo formando a trinca de volantes e Igor Jesus confirmado também. O artilheiro do Botafogo na temporada e também o artilheiro do Botafogo aqui nesta Copa do Mundo de Clubes. Com um empate, Escobar, o Botafogo estará classificado à próxima fase e na primeira posição. Ficamos na torcida e eu volto contigo. Mas, gente, de fato, por ser improvável uma vitória contra o PSG, este PSG que começou essa Copa do Mundo de Clubes voando, goleando, fazendo 4-0 com facilidade, tranquilidade. E agora o Botafogo foi lá e é o primeiro do grupo, Cicinho. É o primeiro do grupo e tem totais condições de continuar como o primeiro do grupo, classificar como o primeiro do grupo. Só para que todos entendam quem o Botafogo venceu, né? Lógico que todos já conhecem o Paris Saint-Germain, mas é um clube que os jogadores ali, é um elenco avaliado em 1 bilhão. Né? Enquanto do 1 bilhão de euros e o do Botafogo, se eu não me engano, 160 milhões de euros. O clube do Paris Saint-Germain são 18 jogadores que representam seleções do Paris Saint-Germain. Então, uma máquina de jogar futebol. Exatamente, o Botafogo ganhou do maior time, né, na atualidade. Então, assim, é uma vitória a se valorizar muito. O Botafogo jogou de igual para igual, mereceu a vitória. Imagine as pessoas... o Botafogo ontem foi aquele filme que todos nós assistimos um dia, o quê? Esperando o final do filme e o ator principal morreu, igual o Jack no Titanic. Olha só. O Paris Saint-Germain morreu. Meu Deus eu achei que ia citar Davi contra a Golias. Peraí, explica melhor isso aí que eu gostei. Vai lá. Tava todo mundo esperando o quê? O Jack sobreviver, o Paris Saint-Germain ganhar. Mas o Jack morreu. E o Botafogo top, gente. Entendeu? É isso aí. Gente, é sério. Podem zoar o Capelanes, ele merece, né? Porque ele produz os próprios discursos. Agora... Era um resultado que, eu não sei até, mas acho que todas essas bets aí, casas de apostas, todo mundo deve ter olhado e falado, gente, não é possível, porque isso aí era o inesperado. Ontem o Paris Saint-Germain, não é que ele ia golear o Botafogo, que ia massacrar, mas ele perdeu pro Botafogo, ele perdeu por 1-0. O Botafogo não foi vazado, o Botafogo fez um gol no Donnarumma. Sgarbi, é histórico, é pelo momento o Paris Saint-Germain sendo elogiado pela mídia mundial. Não foi só que ganhou, né? Nitidamente teve uma estratégia ali pra se defender contra o Botafogo. Cara, contra o PSG. O PSG meteu 5. É repetitivo falar, mas 5 na Inter. Tem uma defesa maravilhosa também, que na Champions estava muito bem defensivamente.
Pô, cara, 4 no espetacular. Atlético de Madrid. 4 no Atlético de Madrid, que sempre foi um time Subestimou o retranqueiro Botafogo também. ontem, Garbinha. Quê? Concorda comigo? Subestimou o Botafogo também, Cara, tem essa. subestimou. Não só é que o minimizando o Botafogo, Ó, subestimou o posso falar? Botafogo. Eu não sou botafoguense. Eu fiquei com inveja, uma inveja boa do Botafogo. Dá vontade que esses caras estavam em campo. Uma pergunta, com 10 minutos do segundo tempo, vocês imaginavam que o Botafogo ia manter 1-0 ou que o Paris Saint-Germain minimamente empataria? Empataria. Eu não imaginei que Não, empataria. Eu imaginei. Eu achei que ia virar. Pela maneira na qual o Botafogo estava se comportando, dava pra também. perceber que o Botafogo talvez até faria o segundo no É, contra-ataque. a minha impressão Tava foi de que bem o Botafogo postado ficou mais dentro de perto campo. do Eu segundo também. gol do que o PSG de empatar o comprometimento jogo. dos jogadores O Arthur é ali tivesse impressionante. feito a jogada. Jogaço do O comprometimento Botafogo, foi cara, impressionante os espetacular. caras. Olha, realmente foi uma partida marcante. Foi mesmo. E acho que para quem acompanha o futebol brasileiro como a gente, ela vai ser inesquecível já. Pode ser que outras venham nessa competição, mas essa especialmente eu concordo com o Capelanes. Ela vai ficar marcada de maneira significativa. Eu queria que pudesse depois fazer uma fila aqui, né? A gente fazer uma fila para dar um peteleco no Capelé. Boa. Quanta besteira que ele falou. Muito bom dia, muito bom dia. Com muita fome aqui no Café TV. Já que eu tô com muita fome, eu gostaria de chamá-lo, o sabichão, o entusiasta do futebol europeu, que quis se meter com o malvado. Não se meta com o malvado, senão vai fazer isso, vai me servir o café da manhã inteiro. Por favor, Lucas Pedrosa, por favor. Quer dizer, Ana Maria Pedrosa, que prazer tê-la aqui. Eu gostaria de um cafezinho para começar, irmão. Por favor. Obrigado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Olha a musiquinha aí, ó. Café da manhã. Gata, hein, Pedrosa? Tá bom, irmão, tá bom, tá bom. Obrigado. Cara, eu gostaria do mamãozinho ali, por favor. Sem caroço. Tirando o caroço, por favor, tá? Aqui tem a colherzinha pra você. Obrigado, irmão. Que momento, senhora. Você pode tirar o caroço aqui, por favor? Quer um leitinho, mano? Pô, que filho. Que isso? Utilidade do nada? Não, mano, faz parte do café, mano. O que foi, diretor? Fala no meu ouvido. O cara tá na frente ali. Tá, vou tirar a garrafa de café da frente pra gente ver ele limpando aqui, ó. Bonitinho, ó. Isso, mamãozinho. Deixa no pratinho aqui, por favor. Por favor, tá bom. Cara, eu tô na vibe do misto quente hoje. Aí você pega o pãozinho ali, por favor. Não, vai lá. Pãozinho. Tá na chapa, Bruninho? Não precisa não. Isso, aí bota uma fatia de queijo, por favor. Queijo primeiro. Não, quero queijo primeiro. Não vai botar ele enroladinho assim, não, né? Tem que abrir o queijo. Abre o queijo. Não, ele vai passar no outro pão. No outro pão ele vai dar uma manteiguinha. Eu não vou botar a mão não no queijo, tem que ser assim mesmo. Vamos lá, isso aí. Isso, tá bom. Agora que eu tô com fome, porra. Tá enrolado, irmão? Tá nervoso? Fala direito comigo. Vai. Patrão tóxico? Presuntinho. Eu quero presuntinho agora. Uma fatia só, irmão, por favor. Que eu tô focado. Bertinho também, Bruninho? Por favor. Bertinho, né? Tem que... Agora ele aprendeu que ele vai abrir. Isso aí. Fora que vai acabar o programa e o Guerreiro vai estar ali. Tá bom assim. Vou ser legal contigo. Isso. Seco? Pão seco mesmo? Tá, vamos lá. Só explicando pra galera que não... Muito obrigado, tá, irmão? Você pode sentar agora. Pode. Fica à vontade. Cara, aqui é tanta comida, não tem nem espaço no prato. Só explicando pra galera que não viu o programa ontem, né? E tá chegando por aqui agora. O Lucas Pedrosa, entusiasta do futebol europeu, falou que não teria jogo contra o futebol brasileiro. O Lucas Pedrosa, só o Lucas Pedrosa. Cara, eu posso concluir, meu querido? O diretor falou que a fala está comigo. Obrigado. E ele falou, não vai dar jogo. Tanto é que no auge da soberba dele, ele chegou aqui, o que ele falou? Eu te dou empate e vitória do Flamengo no confronto contra o Chelsea e te dou empate e vitória do Botafogo no confronto contra o PSG. O Botafogo ganhou, o Flamengo ganhou e agora ele tá aqui. Igual um otário de Ana Maria Braga e Avental. Muito bom dia, Lucas Pedrosa. Bom dia. Alguma consideração? Primeiramente quero Cara, bom dia pros meus amigos assim, aqui da mesa. Eu não sei se eu vou ter maturidade pra falar com você durante o programa inteiro de peruca. Sobre esse assunto vai ser assim, entendeu? Beleza. Sou sujeito, né? Sou sujeito. Falei que ia fazer, tô pagando a aposta. Perfeito. Assim é a vida, irmão. Perfeito. Bom dia, Larissa. Bom dia. Rafa, bom dia, Bruninho. Seguinte,
o inacreditável aconteceu, rapaziada. E a partir do momento que o inacreditável aconteceu, primeiramente com o Botafogo e depois com o Flamengo nem tanto, a verdade é essa. Na tecla do Flamengo eu nunca bati tanto, eu bati mais na do Botafogo de, irmão, se o Botafogo conseguir vencer o PSG, é pra gente começar a rever tudo. E assim, eu sou um cara, como eu falei ontem aqui, até brinquei com a torcida do Botafogo e tudo mais, quem não muda de opinião é idiota. O tolo, né? Tu bateu na tecla do tolo. A Copa do Mundo de Clubes tá mostrando uma parada pra gente que tá tudo aberto. E assim, eu fui até dar uma olhada nos números ontem, Rafa. Tem aquela galera da matemática, né, que faz os prognósticos, faz as prévias e tudo mais. Os brasileiros somados não tinham 1% de chance de ser campeão. Que é uma brincadeira, né? E assim, tá errado, parceiro. Tá errado. E erraram feio. Erraram feio por quê? Eles têm muita chance de ser campeão? Eu acho que vai... O outro choque, que é quando pegar um europeu... Tipo assim, eu fiz 2 jogos do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é muito forte. Inclusive, apostei neles aqui pra ser campeão dessa competição. A gente, obviamente, tá com muito orgulho dessa primeira fase, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Porém, se alguém duvidava que algum brasileiro tinha chance de ganhar, irmão, isso foi por água abaixo. Perfeito. Foi por água abaixo. O cenário mudou. É por isso que eu tô de peruca aqui hoje, pra dar a César o que é de César. Então, é isso. É isso. Perfeito. Posso tirar agora? Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. 2 minutinhos. Mais um pouquinho enquanto a gente fala de Flamengo. No momento que eu vou dar bom dia para os meus outros companheiros da mesa, Rafa, Larissa. Rafa, que é rubro, quer dizer, era rubro-negro, né? Aí teve a revelação aqui que ele é botafoguense e sou tal. Mengo-tengo. Mas o que você achou ontem, cara? Eu tô em êxtase ainda, irmão. Cara, Nelson Rodrigues tem uma frase que eu acho brilhante, que é: o pior cego no futebol é aquele que só vê a bola. A música, o carnaval e o futebol são as maiores expressões do Brasil no mundo. E eu acho que o que a gente está vivendo agora é a recuperação desse elemento cultural, futebol, por nós. A gente está acabando com essa suposta dinastia do futebol europeu, porque eles têm a capacidade da compra. Tá acabando com eles. Acabando? Eles têm a capacidade da compra, mas a produção... É nossa. Isso aí é fato. Então, a gente tá conseguindo exercer isso, esse domínio tá sendo incrível. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense estão dando uma aula de superioridade. Todos os jogos, o brasileiro foi superior ao europeu, todos, nos 4 jogos. O Botafogo, taticamente perfeito. O Flamengo amassou o Chelsea, o Fluminense e o Palmeiras dominaram os jogos contra os rivais. Eu tô achando isso muito, muito bom pra acabar com esse discurso fácil, que eu acho que foi depois ali do 7-1, de alguma forma, começou também a depreciar tudo que envolvia o futebol brasileiro. E agora a gente tá realmente tendo essa percepção de que não é tudo que tá errado, não é tudo lá que é perfeito. Na hora do 11 contra 11, o talento ainda pertence a gente, assim. Perfeito. É isso, o Alacian entrou, menino, decidiu o jogo. Pois é. Brabo demais. É isso. Então o futebol brasileiro está mais vivo do que nunca, ainda que tentam matar. Lari, é por aí? Bom Exatamente. Dia. Muito bom dia. Não sou rubro-negra, né? Mas é isso. Estou torcendo para os times brasileiros. Acho que a gente tem tudo para exatamente isso que o Rafa falou. Tentar mostrar que o futebol europeu não é só a supremacia do futebol no mundo, apesar da gente ter essa síndrome de vira-lata e achar que os nossos times aqui são inferiores. Não acho isso e acho que essa Copa do Mundo de Clubes tem mostrado isso pra gente. O jogo virou, né? A gente pegava a final de ano, 1-0 temporada. Chelsea, 3-1 Flamengo. O jogo virou. Também, né? Mas a gente pegava a final de temporada, a gente com muita lesão. E agora eles estão reclamando da mesma coisa que a gente sempre reclamou. Acho que é isso, né? Posso falar besteira aqui? Mas no cu dos outros é refresco. É isso aí, Não, aqui é pra isso. Ó. Vou começar esse programa hoje pedindo: pode subir o hino do Botafogo. Botafogo tem que subir o hino do Botafogo nesse começo de programa, porque o que o Botafogo fez ontem é uma pena que não tenha valido título. O que o Botafogo fez ontem é digno de título, é digno de taça. O Botafogo ontem fez história. O Botafogo calou as piadinhas das redes sociais. O Botafogo calou a boca dos rivais e calou com vontade, porque a gente viu muita piada. Quando a Internazionale perdeu de 5-0 para o Paris Saint-Germain, as redes sociais foram tomadas. Se a Internazionale perdeu de 5, o Botafogo vai perder de 10. Quando o Atlético de Madrid perdeu de 4, as redes sociais foram tomadas. A Internazionale perdeu de 5, o Atlético de Madrid de 4,
Botafogo vai tomar de 12. E o Botafogo, ele calou a boca de todos os rivais. Eu não sou torcedor do Botafogo. Ontem, eu apostei contra o Botafogo, eu não sou hipócrita. E mesmo assim, eu vibrei com o Botafogo. Porque o que o Botafogo fez ontem foi muito foda. O Botafogo, ele simplesmente enfrentou o maior time do mundo, o time que joga o melhor futebol do mundo no momento, do melhor treinador do mundo na atualidade. E o Botafogo, ele não teve só futebol para ganhar do Paris Saint-Germain. Ele teve culhão, ele teve coragem. Não teve aquela palhaçada de alguns times brasileiros que quando vão enfrentar um super time, ficam levantando o rivalzinho do chão. Ficam bajulando o rival. Querem tirar fotinho com o rival depois do jogo. Não! O Botafogo jogou. O Botafogo, quando teve que dar porrada, deu porrada. Quando teve que chegar junto, chegou junto. O Botafogo acreditou no que ninguém acreditava. Nem eu. Eu não acreditava que o Botafogo pudesse vencer o Paris Saint-Germain. E o Botafogo acreditou que poderia vencer o Paris Saint-Germain e venceu o todo-poderoso Paris Saint-Germain. O Botafogo hoje, ele está nos jornais de todo mundo. O mundo inteiro está reverenciando o Botafogo. O mundo inteiro está falando sobre o feito do Botafogo. O Botafogo representou, sim. Eu sei que os rivais torcem contra. Claro que torcem. Os rivais torcem contra o meu time. O meu time, quando os rivais jogam, torcem contra. Mas dessa vez, de verdade, até porque não valeu o título, né? Então eu acho que por isso que os rivais também vibraram muito com a vitória do Botafogo. Mas dessa vez, eu acho sim que o Botafogo representou o Brasil e representou a América do Sul. O Botafogo mostrou para o mundo que mesmo contra grandes potências ainda, os times brasileiros podem fazer frente. Os times sul-americanos podem fazer frente. O Botafogo ontem, gente, quebrou um tabu de quase 13 anos. Há 13 anos que um time sul-americano não vencia um time europeu. A última vitória foi em 2012, quando o Corinthians, de Cássio, Guerreiro, venceu o Chelsea. Foi há 12, quase 13 anos, em 2012. E o Botafogo conseguiu quebrar esse tabu, jogando com raça, jogando com disposição, sendo corajoso, enfrentando o Paris Saint-Germain como ele tinha que ser enfrentado. E aí não é só a mídia internacional, não. O Luiz Henrique foi na coletiva e falou: o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra nós nessa temporada. Ou seja, o Paris Saint-Germain jogou contra o Liverpool. O Paris Saint-Germain jogou contra o Manchester City. O Paris Saint-Germain jogou contra a Internazionale. O Paris Saint-Germain jogou contra o Arsenal. E o Luiz Henrique disse: o melhor time que se defendeu contra nós foi o Botafogo. Vocês têm noção da grandeza disso? Do gigantismo disso tudo? Do significado que isso tem para o Brasil e para a América do Sul? É muito foda. E aqui eu quero também, e eu faço questão de fazer elogios a um cara que sempre é debochado, que sempre é criticado. Claro, ele é fanfarrão. Mas, cara, o que o John Textor fez com esse Botafogo é pro torcedor do Botafogo amar esse cara até o fim da vida. O Botafogo tinha acabado, pessoal. Essa é a verdade. Dirigentes incompetentes tinham conseguido acabar com um gigante do futebol brasileiro. O torcedor do Botafogo não tinha otimismo de título nem de Copa do Brasil. Quem dirá de Libertadores, quem dirá de Brasileiro, quem dirá que ele iria acreditar que poderia vencer o melhor time do mundo no momento. Aí, chega o John Textor, no momento que nem os rivais mais consideravam o Botafogo rival direito. Eu lembro disso, não, pelo Botafogo eu torço. Não, o Botafogo eu vou torcer para ganhar alguma coisa. Os rivais diziam isso. E o John Textor chega, o John Textor em 2 anos faz o Botafogo ser campeão de Libertadores,
campeão brasileiro, e ontem estava comemorando, dizendo que amava o Brasil, que essa vitória foi pelo Brasil, ele lembrando do povo brasileiro e do Brasil nessa vitória histórica do Botafogo. Eu não posso abrir esse programa sem chamar ele, que está olhando para o celularzinho, porque sempre fala que brasileiro não pode ganhar de europeu. Ah, não, brasileiro não ganha de europeu. Ah, não, esquece, não pode ganhar, impossível ganhar. Bom, nenhum brasileiro perdeu ainda nesse Mundial de Clubes. Né, Flavinho Prado? Fluminense empatou com o Borussia, mereceu vencer. Palmeiras empatou com o Porto, mereceu vencer. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. E aí eu sou sujeito homem também, tá? Eu não acreditava que o Botafogo fosse ganhar do Paris Saint-Germain. Eu dizia, não, Paris Saint-Germain aí já é quase impossível. Só que você enche muito a boca para dizer, nunca mais um time brasileiro vai ganhar de um europeu. Nunca mais. Esquece. E ganhou, Flávio Prado. Fez história ontem o Botafogo. Tá com essa carinha por quê? Assume. Fala assim, foi foda mesmo, pilhado. Os brasileiros podem vencer os europeus. Pode falar isso, pode falar, que é o que a turma quer ouvir de você hoje. Boa tarde, pilhado. Você tá agitado hoje. Daqui a pouco você vai ficar mais agitado ainda. Calma, guarda um pouquinho da atenção para daqui a pouco. Eu já até mandei um recadinho para você sobre a nossa atenção do dia e tal. Mas é o seguinte, realmente a cada 13 anos eu acho que pode acontecer esse tipo de surpresa, assim, né? A última vez foi em 2012, agora 2025. Então, realmente não é que não pode. Digamos que a cada 13 anos, 14 pode acontecer. E é uma coisa tão excepcional que você tá fazendo esse escândalo todo, tá todo mundo assombrado, né? Não deveria ser assim, né? Deveria ser, dentro do nível que se fala do futebol brasileiro, deveria ser natural o time brasileiro ganhar. Bom, virou um escândalo porque, imagina, como é que um time brasileiro ganha do PSG. Então, veja como a coisa é tão fora da curva, tão fora do patamar, que todo mundo ficou maluco, todo mundo, né? Quando acabou o jogo, o pessoal do Botafogo faltou morrer e tem que comemorar mesmo, porque foi um absurdo do absurdo, tão fora de propósito que é. Há 13 anos isso não acontecia e eu espero que não demore mais 13 para acontecer de novo. Mas realmente foi a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. É mais ou menos o Auckland ganhado, o Bayern de Munique. Assim, um dia pode acontecer, né? Daqui uns 13, 14, 15 anos. Mas foi realmente... Você só pode estar de sacanagem que num dia que o Botafogo ganha do Paris Saint-Germain, você está comparando o Botafogo com o Auckland. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Não, o Auckland é um time amador. Você está enganado. Amador. Eu não estou comparando o Botafogo. Falei o futebol brasileiro em geral. Profissional. Comparado com a Europa, é assim, é semi-profissional contra profissional. É isso que eu quis dizer. Então, geral. Faz 13 anos que ninguém ganhava. Há 13 anos só fizeram um gol, que foi o gol de pênalti do Veiga contra o Chelsea. Só, mas nada. Em 13 anos. Olha como isso é completamente fora de qualquer padrão, de qualquer patamar e tal. Então ontem o Botafogo foi muito feliz, acabou dando tudo muito certo, nem sofreu tanto, mas o padrão continua o mesmo. Se você olhar as últimas vitórias, quando o Inter ganhou do Barcelona, foi esse desespero, tudo fechado, tentando alguma coisa no contra-ataque. Quando o Corinthians ganhou do Chelsea, foi a mesma coisa. Você poderia imaginar, passados os anos, ia jogar de igual para igual. Não, mesma coisa. Todo mundo fechado, seja lá o que Deus quiser, e arriscando alguma coisa no contra-ataque. Ou seja, não mudou a diferença, não mudou o patamar. Eventualmente vai acontecer de novo, daqui 10, 12, 15 anos, sei lá quando. E tem mais um pequeno detalhe. Tinha um cara chamado Carne Frita, que ele era o rei do bilhar. Você ia jogar com carne frita um torneio? Eu não, porque eu não jogo bilhar e muito menos contra o Carne Frita, que era um gênio, né? Pelé do bilhar. A primeira que você jogava com carne frita, ele deixava você ganhar. Então a primeira fase é a fase mesmo né? Deixa todo mundo brincar um pouquinho. Na Copa do Mundo foi assim. Então o Brasil perdeu de Camarões, a Argentina perdeu da Arábia, a Tunísia ganhou da França. Então a primeira fase é a primeira fase. Eu não imaginava que nem na primeira fase fosse acontecer alguma coisa, sinceramente. Mas quando a coisa começar para valer, aí campeã é a Argentina, finalista com a França. Acaba sendo sempre igual, os melhores vão ganhar. Então deixa essa fase
da brincadeira. O carne frita ainda não entrou, deixa os caras brincarem, ganhar e tal, não sei o quê. Tá tudo bem. O Camarões ganhou, a Tunísia ganhou, a Arábia ganhou. Então, mas na hora de vamos ver, ficaram os mesmos de sempre. Parabéns ao Botafogo. Vamos ver qual será o próximo Botafogo daqui uns 10, 12, 15 anos. Ah, pronto. Aí você finaliza dando parabéns pro Botafogo, só que você comparou primeiro com o Auckland. Não dá pra comparar. Aí agora você quer dizer carne frita, sei lá que teoria ridícula é essa sua. Calma. De carne crua, sei lá o que é isso. Agora, carne frita é um escambau. Tava jogando Duê, tava jogando Vitinha, tava jogando aquele cara que eu nem sei falar o nome dele, que jogou um absurdo. Mas o carne frita jogava também, o Bilé. Era ele que jogava. Ele jogava, só que ele falava, ó, esse aí é tu, pra ganhar. Aí você apostava com ele, sabe? Tipo assim, você e o Vampeta. Aí você perdeu pro Vampeta. O Vampeta, a primeira é tua. Deixa o cara, aí o cara se empolga. Vamos apostar 100zinho? Aí o cara achava que o carne frita era ruim. Aí 200. Carne frita perdia. Quando virava 1.000, 2.000, aí o cara nem pegava. É mais ou menos isso. O PSG meteu um carne frita no Botafogo e os caras estão metendo carne frita no futebol brasileiro. Os caras acham que podem ganhar deles, que vão ser campeões. Estão gerando uma ilusão de graça, hein, gente? Não vai mudar nada. Os favoritos são os mesmos. Me desculpe, eu já vou botar o Mauro e o Bruno também. Só que, cara, eu acho que esse Super Mundial, ele era visto como o Super Mundial que ia mostrar para os brasileiros que era impossível disputar com o europeu. Eu acho que está se invertendo os papéis desse Mundial. Eu acho que esse Mundial ele está dando autoestima para os times brasileiros, pô. Porque os times brasileiros estão vendo que eles podem ganhar dos europeus. Claro, mas não vai ganhar de um PSG numa final, não vai ganhar de um Liverpool, de um Real. Cara, não sei. Diante do que a gente está vendo, que esses brasileiros estão conseguindo equilibrar os jogos, pode ser que esse Mundial sirva para dá mais autoconfiança para os times brasileiros. Porque, vamos ser sinceros, a gente dizia, aproveitem bem, hein? Que quando chegar o Super Mundial com vários europeus, aí vai ser impossível. Mas eu acho que esse Super Mundial está servindo para dar autoconfiança para os brasileiros. Você não concorda? Eu acho que está gerando uma ilusão, né? Mas a diferença continua sendo a mesma. Não mudou nada. O Super Mundial não mudou coisa nenhuma. A diferença continua enorme, gigantesca. E aí nós vamos ver como é que vai ser a coisa. É outro mundo, gente. Não dá para comparar uma coisa com outra. Para os brasileiros, então ontem, por exemplo, vamos supor que o Botafogo, que o PSG ganhasse de 1-0 do Botafogo. O Botafogo foi uma festa. É um dos momentos mais marcantes da história do Botafogo. E tem que ser mesmo, porque o Davi ganhou do Golias. É isso, é uma coisa de exceção. Só não pode gerar ilusão, achar que não, estamos parecidos, somos... nada, gente. A diferença continua sendo enorme. Nós vamos voltar para a nossa realidade, tá tudo normal. No final vão ganhar os mesmos. Gente, é ilusão. Isso aí é isso que eu tô falando. A Arábia não pode achar... Não duvido que alguém na Arábia achou que era melhor que a Argentina porque ganhou na primeira rodada do Mundial. Mas no final vão ganhar os mesmos, né, Mauro, Bruninho, do mesmo jeito que acontece na Champions League, Flávio Prado. Na Champions League também sempre ganham os mesmos. Só que os brasileiros podem ganhar de muitos europeus. Porque na Champions League sempre vai ganhar o Real Madrid, que, tem 15. Sempre vai ganhar. Sempre vai estar disputando Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United já teve a sua fase, não é mais a sua fase. Liverpool, ou seja, não é só contra brasileiro. Na Europa também, sempre ganham os mesmos. Mas falando a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada, nós estamos falando as mesmas coisas. Vão ganhar os mesmos, os melhores são os mesmos, não mudou nada, não aconteceu nada. Foi legal, foi bacana, curtiu o Botafogo, curtiu, que legal, foi bom. Então, não mudou nada. Dá a impressão que o futebol brasileiro subiu de patamar, não subiu nada. Tudo igual, tudo a mesma coisa. Eu discordo um pouco, Mauro e Bruno, eu discordo. Eu acho que o futebol brasileiro subiu um pouco de patamar, sim. Olha o que o Botafogo está investindo, olha o que o Palmeiras está investindo, olha o que o Flamengo está investindo. O Flamengo acabou de contratar o Jorginho, o Palmeiras contratou o Vitor Roque, o Botafogo há pouco tempo estava com o Almada e Luiz Henrique. Eu acho que mudou de patamar. E de verdade, não é para querer fazer festa, fazer politicagem para a torcida do Botafogo, não. Eu acho que essa vitória dá uma moral a mais para os brasileiros. Mas hoje o Flamengo pode ir lá e levar uma porrada do Chelsea. Pode, mas eu acho que o Flamengo vai usar muito essa vitória do Botafogo
para falar, ó, os caras ganharam do PSG. Por que a gente não pode fazer jogo duro com o Chelsea? Mauro e Bruno. Bom, eu acho que esse Mundial ele é um torneio diferente que a gente não tinha um parâmetro total. Ontem foi um jogo que a gente estava acostumado a ver, sim, na Copa Intercontinental, enfim, seja o nome que coloquem, no Mundial que é disputado em dezembro e que vai continuar sendo disputado, né? Esse ano vai ter também, que o Botafogo jogou ano passado e perdeu de 3-0 do Pachuca. E com vários atenuantes, sim, de jogar domingo uma última rodada de Brasileiro e quarta-feira jogar no Catar. Claro que isso pesou, naquela derrota de 3-0, no tamanho do placar. Numa derrota, ela não é tão anormal, numa derrota de um time campeão da América do Sul para um time que não é da Europa. Já aconteceu várias outras vezes. Então, o parâmetro que a gente tinha era aquele torneio em que o europeu que você enfrentava era o campeão, que foi o que o Botafogo enfrentou ontem. Isso eu falo para falar dos outros jogos, assim, Palmeiras e Porto, a gente não sabia o que era, Fluminense e Dortmund. Eu acho que o futebol brasileiro de 10 anos, pegar de 10 anos atrás, 10, 11, 12 anos, o de hoje é bem melhor. O de hoje é bem melhor porque ele tem mais dinheiro. O nível dos times brasileiros hoje é bem superior ao nível dos times brasileiros de 2013, 14, 15, por aí. Se a gente pegar, aí não é nenhum menosprezo, é um campeão que chegou lá com todos os méritos. Quem quiser, pega a escalação do Grêmio, que jogou com o Real Madrid em 2017 e perdeu de 1-0 com o gol do Cristiano Ronaldo. Pega a escalação daquele Grêmio, que era o campeão da Libertadores, e pega a escalação de hoje do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Botafogo. Do Fluminense também. Os times de hoje são bem melhores que aquele Grêmio. O time do Grêmio, eu até lembro aqui de cabeça, o time que jogou, que eu vi também outro dia, essa comparação que eu achei legal. Era Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez. Aí era Jailson, que jogou no Palmeiras depois. Michael, né? Aí jogou, até na final jogou o Michel, que era um volante, porque o Michael estava voltando de lesão, e o Arthur se machucou na final da Libertadores. Mas aí, pode colocar o Arthur, ele fazia parte do time. Era muito bom jogador. Jogou a final da Libertadores. Era Jailson, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho e Lucas Barrios. Esse era o campeão da Libertadores de 2017. Que, se eu colocar tecnicamente, é um time bem inferior aos que estão disputando esse ano, por exemplo, o Mundial, representando o futebol brasileiro. Então, houve uma melhora pelo poder de investimento maior. Acho que houve uma melhora também na parte tática, principalmente acho que o ponto que mais evoluiu foi a marcação-pressão dos times brasileiros. Isso era uma coisa que quase não existia no futebol brasileiro. Hoje, o Flamengo faz isso muito bem, o Palmeiras conseguiu fazer bem contra o Porto, o Fluminense conseguiu fazer contra o Dortmund, e a gente vê, Cruzeiro é um time que faz isso muito bem. A marcação-pressão foi uma evolução claríssima nos últimos anos, e aí alguns técnicos estrangeiros que vieram para cá contribuíram para isso. Não só o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, que são mais exaltados por serem os mais vencedores, mas o Sampaoli, por exemplo, contribuiu muito para isso. E acho até que alguns técnicos brasileiros também contribuíram para a evolução do jogo e que trouxeram coisas novas. O Felipe Luiz é um cara que está mostrando que é um cara antenado aí, que pode melhorar. O Tite e o Mano Menezes tiveram um legado muito bom no sistema defensivo dos times brasileiros. Os times passaram a ser muito mais organizados defensivamente a partir do Corinthians, do Mano primeiro, que depois o Tite herdou e até melhorou o time. O Fernando Diniz, do jeito dele, trouxe coisas diferentes, que tem defeitos e virtudes. Então, acho que houve uma evolução. Acho que o debate na parte tática do jogo, ele aconteceu depois da Copa de 14, teve muita bobagem também sendo dita e sendo feita, mas houve uma evolução, acho que de alguns técnicos novos e de alguns estrangeiros que vieram ajudar, e a parte financeira, isso foi o principal, também evoluiu, tanto que eu fiz essa comparação do Grêmio de 17 com os times de hoje. Aquele time do Grêmio era muito inferior ao de hoje, e naquele momento foi um time que jogou muito bem e ganhou a Libertadores merecidamente. Então houve sim uma evolução. Ainda muito distante, isso não tem jeito, pelo mesmo motivo que o Brasil hoje domina a América do Sul, ainda é muito distante e acho que é inalcançável em nível técnico um time daqui com o próprio Paris Saint-Germain, com o Real Madrid, com o Manchester City, com o Liverpool, com o Arsenal, com o Bayern de Munique, com o Barcelona. É uma coisa muito difícil. Mas em um jogo você pode vencer, pode fazer um grande jogo como o Botafogo fez. É difícil acontecer, tanto que não acontecia há 13 anos, mas você pode fazer um grande jogo como o Botafogo fez ontem, um jogo que o adversário não conseguiu jogar bem, também por mérito do Botafogo, e venceu.
né? Mas eu acho que nesse Mundial a gente está colocando muitas coisas assim como regras definitivas. Uma coisa que para mim ficou clara é que coisas que a gente não sabia, podia ter opinião. Os times como Porto, Benfica, ou alguns outros da Europa, eles estão mais próximos do nosso futebol do que do futebol desses maiores aí, desses top da Europa. E estando perto do nosso futebol, eles também estão perto, aí é bom também a gente não ter o extremo ao contrário, se perder pela arrogância de achar que vai pegar o Al-Ahly do Egito e vai enfiar 10, que isso não acontece. Ontem o Palmeiras, no primeiro tempo, foi pior que o Al-Ahly. Vai continuar tendo jogo duro com o Al-Ahly, com o Al-Hilal. O Al-Hilal com o Real Madrid fez um grande jogo. Então, a gente está mais perto dos campeões asiáticos e africanos do que do campeão europeu. Mas a gente também, o segundo nível da Europa, os portugueses, alguns outros também estão mais perto da gente do que desses top da Europa. Acho que esse parâmetro deu para ter no Mundial. E o que é muito legal, como é o futebol, como está sendo muito legal essa Copa do Mundo de Clubes. Eu quero reiterar um detalhe. Depois da primeira rodada já terminada no dia anterior, e ontem tivemos a primeira rodada da segunda rodada, os primeiros jogos da segunda rodada, desde para mim a Copa de 82 na Espanha, claro, Copa do Mundo de Seleções era um outro mundo, era um outro esporte, né? Já lá se vão 43 anos da Copa da Espanha de Seleções. Eu não vi uma primeira rodada de um Mundial, ainda mais com o tamanho que tem, né? Eram 24 seleções na Espanha, 82, agora são 32 equipes. Eu nunca vi tantos jogos legais. Até os jogos ruins foram bons, tipo pizza, né? Não tem pizza ruim. Tem a portuguesa, mas essa é uma outra história. Só tem coisa boa, só tem jogo legal. Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai foi um jogo divertido, foi legal, mesmo com uma parada que aconteceu também no jogo de ontem no Palmeiras, no MetLife Stadium em Nova Jersey, mesmo com a parada com probabilidades atmosféricas de acontecer alguma coisa que ainda bem que não aconteceu, o jogo foi legal, do Mamelodi Sundowns da África do Sul contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. Então a gente está tendo jogos bem divertidos, bem interessantes, alguns jogos muito bons, de alto nível, como foi, por exemplo, já o destacado aqui pelo Bruno, o Real Madrid e Al-Hilal. Mas ontem aconteceu algo, antes mesmo de a bola rolar em Pasadena, no Rose Bowl, onde o Brasil foi tetra em 94, aconteceu uma coisa que, sinceramente, não se esperava mesmo. Não tem uma pessoa no mundo que vai falar, eu já sabia, não sei na galhofa. Então, Vampeta. Brincadeira. Vampeta ganhou a aposta do... Não, o Vampeta falou o que ele falou? Ele apostou com o Pilhado, não é que ele falou. Eles apostaram R$1.000. Mas é o Vampeta. R$1.000. Não, R$1.000 você leva pra tua prima. R$1.000, a aposta foi de 1.000, eu lembro aqui. Ao contrário do que esse tonto tá te falando aí do lado, a aposta de ontem o Vampeta realmente tirou onda. Ele apostou 100 e eu 300. Tá. Se o PSG ganhasse, ele me dava 100. Se o Botafogo ganhasse, eu daria 300. Ou seja, ele me tirou R$300 ontem. Nessa ele tirou muita onda. Mas aí é Vampeta. E contra o ex-clube dele, que é mais divertido ainda, que parece seja. Mas então o pacote Vampeta. Agora, fora o Vampeta, não teve uma alma viva e vários botafoguenses. Conversei com vários botafoguenses ontem. Estou tentando conversar com alguns. Aliás, um dos livros que eu estou escrevendo é sobre o Botafogo Fantástico de 2024. E a gente hoje teve uma reunião rapidinha com o pessoal da editora. Falou, cara, depois dessa vitória, a gente pode até reabrir o livro, porque é um capítulo realmente à parte o que aconteceu ontem no Rose Bowl. Mas eu queria até, para não ir tão longe, mas já indo um pouquinho, só nesses séculos e enfrentamentos em que os brasileiros foram campeões mundiais. Em 2005, o Liverpool chega para a final contra o São Paulo, não perdia, havia 10 jogos, não tomava gol, estava muito bem, né? E o São Paulo fez o que fez maravilhosamente, um golaço com o Mineiro. Depois o Liverpool teve 10 oportunidades, uma das tantas atuações da vida do Rogério Ceni, 3 gols bem anulados, lances de gol bem anulados do Liverpool, e o São Paulo foi campeão. No ano seguinte, o jogo foi mais parelho em campo e o Inter ganhou com o gol do me perdoa, Gabiru. Mas antes do jogo, era mais ou menos o ambiente que se tinha antes de ontem para PSG e Botafogo. O Inter não era favorito, o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho era muito favorito, como o Liverpool parecia ser mais favorito, mas não tanto quanto o São Paulo. E aí, na outra conquista no século do Mundial de Interclubes do bicampeonato do Corinthians em 2012, eu achava que o Corinthians ia ganhar. O Chelsea não vive um grande momento e acho que o jogo foi parelho, embora o Cássio, como havia sido o Rogério Ceni em 2005 e, dever dizer, nem tanto o Klemer em 2006, o Cássio foi a grande figura do jogo, mas teve jogo. O Corinthians fez 1-0 merecidamente, não que os outros não tenham tido mérito, mas foi um jogo mais pau a pau e era meio que equilibrado antes de a bola rolar.
Ontem era aqueles memes que hoje se faz até, alguns muito bons com inteligência artificial, usando, digamos, a linguagem de televisão, que uma repórter falando, o Botafogo já está preparado para o jogo de hoje contra o Paris Saint-Germain, os jogadores do Botafogo fazendo uma parede de tijolos na meta, tal, aquelas brincadeiras. O Botafogo fez o último gol do jogo, placar final 176 para o PSG, 1 para o Botafogo, fazia parte do jogo. E o jogo é tão maravilhoso, o futebol, diferentemente de qualquer outro esporte coletivo, até individual, em que você consegue fazer o que se conseguiu ontem, embora estivesse em campo o ainda detentor, claro, ainda campeão da América, que é o Botafogo, contra o novo campeão da Europa, que é o Paris Saint-Germain. Isso colocado ainda, claro, que aumentam exponencialmente as chances de classificação do Botafogo e no grupo da morte. Eu entendia, antes de a bola rolar nessa Copa do Mundo de Clubes, que Palmeiras, Flamengo e Fluminense iam se classificar. Palmeiras com chances reais de ser o primeiro, o Flamengo pela dificuldade do grupo e do Chelsea em segundo e o Fluminense provavelmente em segundo lugar. Seria que o Flamengo agora pode vencer o Chelsea? Sim. O Fluminense deveria ter vencido o Borussia Dortmund, como o Palmeiras deveria ter vencido o Porto, e as coisas estão mais ou menos iguais. E não achava mesmo que o Botafogo ia fazer o que fez brilhantemente ontem, mas não havia feito na estreia contra o Seattle Sounders. O Botafogo foi o pior dos brasileiros. Acho até que não pegou o pior time na primeira rodada entre os brasileiros. O Seattle Sounders mostrou qualidades, ontem mesmo na derrota por 3-1 para o Atlético de Madrid mostrou alguma coisinha, mas assim, o jogo foi complicado, até a grande defesa do John no finalzinho do jogo de estreia do Botafogo. O Botafogo não fez um bom jogo e vivia momentos de instabilidade de novo. Para conseguir ontem uma atuação magnífica, se fechou direitinho, a alteração do Renato Paiva feliz, a entrada do Alan no meio campo, partidas notáveis do Marlon Freitas mais uma vez, do Gregory mais uma vez, Vitinho se recuperando, Alex Telles com aquela absurda regularidade e qualidade, a zaga uma partida notável do Jair mais uma vez e sobretudo desse monstro com o Alexander Barbosa, o John muito bem, e na frente o Arthur puxando contra-golpe, Savarino ajudando, armando, o jogador que merece muito mais manchetes do Savarino e a fase brilhante, para não dizer o ótimo jogador, outro mérito do scout do Botafogo ao praticamente descobrir o Igor Jesus, que está indo para o Nottingham, possivelmente com o Jair, e fazer o golaço que fez no Donnarumma, no time que é o melhor time do mundo hoje, o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que vive em 55 anos para serem completados de clube, seu melhor momento. E não só pela conquista brilhante 5-0 numa final de Champions, como nunca havia acontecido desde 56. Pelos 4-0 que havia feito no mesmo estádio contra o Atlético de Madrid, ao meio-dia com mais de 34 graus na estreia. E que até por isso, corretamente, não foi despeito, não foi desrespeito do Luiz Henrique, ele corretamente poupou os seus jogadores. Pelo menos parte da cavalaria. A mesma cavalaria que entraria no segundo tempo ontem, perdendo por 1-0 para o Botafogo. Não foi desrespeito do europeu, nem relaxo. Pode ter tido lá algum outro momento, mas normal. O Botafogo não tinha estreado bem. O Atlético de Madrid tem mais investimento, tem mais time, não teve necessariamente mais futebol que o Botafogo. Então, o Luiz Henrique planejou bem. Coloca a cavalaria completa, intensa, para dar show e meter 4-0 no Atlético de Madrid e poupa alguns jogadores contra o Botafogo. Mas aí toma 1-0 no final do primeiro tempo, vai buscar e coloca hoje o melhor lateral do mundo, esquerdo ou direito, que é o Nuno Gomes, que é o melhor lateral do mundo e um dos melhores atacantes do planeta hoje, além do monstro que é o Hakimi, e bota os caras para jogar, esse monstro que é o Vitinha. Sim, Dembélé fez falta, mas tem outras opções, né? O Gonçalo não foi tão bem ontem, mas também, até se tivesse o Dembélé, da maneira como jogou o Botafogo ontem, foi um negócio espetacular. Então, quando a gente abusa da frase, cada jogo tem sua história, e às vezes tem sua geografia, o SPB, Educação Moral e Cívica, ontem é que a gente viu é um jogo histórico, antológico, daquelas coisas que eu costumo dizer, que ciência e religião existem para explicar o mundo. Aquilo que a gente não compreende, o Botafogo explica, e foi o que a gente viu ontem em Pasadena. Bom, pessoal, então é isso, fico por aqui, tá? Dá uma moral aí, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.